Senhores passageiros, o comboio suburbano CP Lisboa efetua paragens em todas as estações e apiadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Boa tarde, senhores passageiros. Bem-vindos agora ao serviço Intercidades, com destino a Évora e com chegada prevista às 18 horas e 35 minutos. Este comboio efetua paragem nas estações do Pregal, Pinhal Novo, Vendas Novas e Casa Branca. A CP Comboios Portugal deseja-lhe uma agradável viagem. Tudo começa como uma viagem. Não é assim que tudo começa? Sabemos o ponto de partida, imaginamos um destino, sabemos que rumo tomar. Mas, na verdade, não sabemos o que virá imediatamente a seguir. A única diferença entre uma viagem e a vida real é a nossa predisposição para viver o futuro. Para o viajante, o futuro está cheio de aventuras. Para quem vai para o trabalho, a monotonia da realidade. O viajante move-se por esta mesma realidade, o mesmo universo habitado por aqueles que vão para o trabalho, hipnotizados pela monotonia. A monotonia de quem perdeu a esperança de encontrar algo de novo a cada dia. O viajante, porém, sendo um forasteiro, hipnotizado pela novidade e exotismo, vive exatamente a mesma realidade que o homem real. Mas para o viajante, todos os dias são diferentes. A repetição é uma impossibilidade da alma. As cidades tornaram-se hostis para os seus habitantes. Hoje, as cidades são pontos de passagem, constantemente visitados por turistas e pessoas que vêm para ali trabalhar. O preço da habitação tornou-se proibitivo para o cidadão comum. E, por isso, muitos de nós abandonaram as cidades e mudaram-se para sítios como este. Casa Branca. No interior de Portugal, muitas aldeias como Casa Branca têm perdido população. Progressivamente, muitos destes edifícios foram perdendo a utilidade para que foram destinados. Muitos encontram-se abandonados. Com a chegada das populações urbanas, surgem novas necessidades. Os edifícios começam a ser ressignificados. Um armazém agrícola transforma-se num espaço de coworking. A escola de Casa Branca fechou em 2006, perdendo a utilidade para a qual era destinada. Ficou abandonada. Desde 2018, este edifício foi ocupado e ressignificado. Hoje, a escola de Casa Branca tem sido espaço de encontros, de assembleias e de acolhimento de artistas em residência. Foi assim que dormi a primeira noite em Casa Branca. A ideia inicial era tentar compreender como os seres humanos ocupam o território e, consequentemente, transformam a paisagem. Partindo desta premissa, levantam-se várias questões. Qual o conceito de território? Qual o grau de objetividade, subjetividade, quando estabelecemos um conceito de território? Como mudou o conceito de território ao longo da história? Qual a percepção territorial para locais e estrangeiros? Como é que a vida vegetal e animal reinterpreta e ressignifica estruturas em utilização ou abandonadas?
Podemos continuar a acrescentar temas a esta lista. As questões relacionadas com o território ramificam-se de forma infinita e universal. Encontrei este livro nas oficinas do convento. Existem muitos tipos de representação do território. O mapa seria uma delas. A diferença entre mapa e território é conceptualmente clara, o que não permite confundir a realidade física com a sua representação convencional. Com a paisagem, devido a uma série de abusos semânticos que este termo sofreu ao longo da sua curta história, esta distinção não é tão clara. Embora a diferença entre paisagem e território seja da mesma ordem daquela que se pode reconhecer entre mapa e território, ambos, mapa e paisagem, são interpretações culturais, elaboradas pelo intelecto, que se referem a algumas das formas que o homem tem de compreender o mundo. Estas formas não são universais, nem sempre existiram, nem se encontram em todas as culturas, nem foram as mesmas ao longo da história. Pouco sabemos sobre as construções megalíticas no Alentejo. Pouco sabemos sobre os humanos que as construíram, sobre o seu modo de vida. Porém, o impacto destes humanos na paisagem persiste após milhares de anos. Quantos anos resistirão as marcas da nossa presença? Como nos apropriamos do território? Como é que a ressignificação dos lugares convive com a cultura autóctone? Ressignificar um território significa apagar os vestígios anteriores? Ou, por outro lado, será que se apresenta como a única solução possível de preservar as memórias culturais e etnográficas deste território? A desocupação destas estruturas e a consequente exposição à erosão e agentes naturais leva inevitavelmente à degradação do património material e, consequentemente, imaterial deste território. Casa Branca parecia um sítio parado no tempo. Aqui ainda se consegue observar os vestígios de uma vivência que já não existe. Numa sala da escola, encontrei este retrato do Salazar. Encontrei também este livro, um livro para crianças. Reparei que tinha um comboio na contracapa. Este livro pertenceu à Escola Almirante Reis, em Casa Branca. O livro conta a história de Joanito. Nas palavras do livro, um pretinho de olhos meigos. Reparei que a ilustração não traduz esses olhos meigos de que o texto fala. Joanito é um rapaz português. Os seus pais nasceram em Cabo Verde. Joanito tem muita curiosidade sobre a cultura africana que não conhece. A dado momento do livro,
Joanito encontra um postal ilustrado que pertencia ao pai. Este postal, citando o livro, era uma fotografia risonha de 2 pretinhos metidos em alta panela de ferro. O livro também possui uma ilustração deste postal. O tom racista em que a história estava a ser contada perturbou-me imenso. Parei de ler o livro na página 13. Há alguns dias que estou a dormir nesta escola ressignificada num espaço de residências artísticas. Aos poucos, transformo-me numa pessoa real. Tenho a minha rotina. As pessoas do café e da mercearia já me conhecem. Mas ainda sinto a emoção do viajante. A possibilidade de cada dia ser uma grande aventura. Talvez ainda seja um mero turista. Tudo me remetia para um passado longínquo. Um passado que não vivi. Em Casa Branca existe uma cabine telefónica. Daquelas de moedas. Fica mesmo ao lado do marco de correio. Será que as pessoas ainda usam telefones de moedas? Ou será que todos temos telemóveis? Será que as pessoas ainda mandam cartas? Ou postais? Ou substituímos estes meios de comunicação por mensagens de WhatsApp, mensagens de voz, texto, videochamadas? O turismo de massas nas grandes cidades parece não ter chegado a Casa Branca. Em Lisboa, conseguimos encontrar um monte de souvenirs supostamente típicos da cidade. Postais, ímãs para o frigorífico, corta-unhas, canetas, latas de sardinha. Em Casa Branca, este tipo de comércio é inexistente. Por agora. Voltei a apanhar o comboio para Lisboa. Voltei a apanhar o comboio para voltar a Casa Branca. A ideia dos postais não me tinha saído da cabeça. Decidi trazer para Casa Branca uma caixa com cartas e postais antigos. Toda esta correspondência aconteceu quando eu ainda era criança. Eu e outras crianças trocávamos correspondência. Antes, no século passado, nos anos 90. Os clássicos postais de Natal. Existe aquela carta que o Pai Natal escreveu uma vez da Lapónia. Mas o meu postal de Natal preferido de todo o sempre é este. Foi assim que decidi criar estes postais, na esperança que alguém visite Casa Branca e os envie para familiares e amigos. Que coisas contariam sobre Casa Branca?